Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, seu professor de filosofia. Na aula de hoje nós vamos falar da dialética hegeliana. Prepara seu material aí para a gente começar, ok? Então, inicialmente, a gente tem que saber, relembrar, né, aqui, que o Hegel é um pensador idealista, ok? E o que quer dizer idealista? Né? Ele faz parte do movimento romantismo, né, lá na Idade Moderna, né? Ele é um pensador que acredita que nós não agimos só por razão, mas também pelas emoções, né? Leva em consideração os nossos sentimentos, aquilo que a gente passa, aquilo que passa pelo subjetivo, né? Então, ele acredita que a vida não é estática, né? Porque a gente está aí num movimento dialético, né? Tudo está em constante mudança, transformação o tempo todo, ok? E aí ele vai pegar esse conceito de dialética e vai criar a sua própria dialética. Dialética é essa, né, que ele não é o inventor da dialética, mas você lembra lá da dialética lá no Heráclito, né? Aquele que defendia que tudo muda, tudo se transforma, panta rei. Lembra dele? Bom, tem uma videoaula sobre ele, tá? Depois, se você quiser encontrar aqui no canal, você vai ver aí a videoaula do Heráclito, muito boa, tá ok? Tem lá uma videoaula específica sobre a dialética de Heráclito. Bom, então ele começa com essa proposta, né? Qual que é a ideia proposta da dialética, né? Você tem uma tese, na verdade, uma ideia, e aí você tem uma contratese, uma antítese, e isso faz surgir uma síntese, né? Bom, não estou entendendo, calma. Vocês vão entender agora, tá? Para a gente entender melhor o que é dialética, né, é entendermos então, né, a compreensão que ele tem aí, Hegel tem da história. E para que fique melhor de a gente estudar, né, eu trouxe aqui para a gente ler juntos aqui um trecho sobre a ideia que Hegel tem da história, né, da consciência e da história, tá vendo? Então olha só o que ele fala, o que quer que aconteça, cada indivíduo é sempre filho de sua época. Tal como apreendida pelo pensamento. É tão absurdo imaginar que a filosofia pode transcender sua realidade contemporânea, quanto imaginar que o indivíduo pode superar seu tempo, saltar sobre rodas. Ok? Bom, o que ele quer dizer, né, na obra Filosofia do Direito com isso? Né? Que nós podemos aí transcender, né, os muros aí da cidade de Rhodes, né? Transcendermos aí o pensamento e além daquilo que os pensadores do passado pensaram, porque nós conseguimos ir e voltar na história da humanidade. Olha, o nosso espírito absoluto, a nossa consciência de nós mesmos, né, e a consciência do mundo, ela é tão inteligente, vamos dizer assim, que a gente consegue ir e voltar na história da humanidade com tranquilidade, ok? Com tranquilidade. Isso é muito importante, gente, esse conceito de Hegel, tá ok? Olha só, uma outra coisa importante, então. Dentro da dialética hegeliana, nós temos três figuras, né? Dentro da dialética hegeliana, não. Toda dialética traz três figuras, tá ok? A tese, que é uma espécie de afirmação, né, a sua ideia, vamos dizer assim. Né? Então a tese é uma ideia qualquer, por exemplo, hoje o dia está azul, né? O céu está azul, é uma tese. Né? Oh, essa caneta é bonita, é uma tese. A gente tem lá o contraditório, né, que é a antítese, o argumento contraditório, né, ou que se opõe. Né? Então se eu estou afirmando aqui, ele faz uma espécie de negação. Ok? Se eu estou falando que o dia está bonito, ele fala, a antítese vai colocar um pensamento, contra-opinião, né? Se isso é uma opinião, ela vai fazer uma contra-opinião. Né? Vai falar, olha, o dia está feio. Né? Então, no embate entre tese, a minha afirmação, de um juízo qualquer, sobre qualquer coisa, né? Alguém, ou eu mesmo, proponho uma antítese, né? Ou seja, uma negação, no embate entre tese e antítese, vai surgir, então, aquilo que sobra, a síntese, ok? Que ele vai falar que é o resultado. E eu coloquei aqui como negação da negação, porque são palavras que o próprio Hegel diz, né? É a negação da negação, aquilo que sobra do embate da afirmação com a negação, ok? Para ficar mais claro de a gente entender a dialética, né, eu trouxe aqui um exemplo muito mais legal,
né? Como que a dialética pode ser entendida? Olha só, se a gente olhar esse gráfico e olhar super bem nele aqui, quem, né, conseguir perceber, olha só, a gente pode imaginar que esse movimento dialético, né, é uma tríade, ok? Uma tríade entre tese, antítese e síntese, formando aqui um triângulo, né? Eu tenho aqui a afirmação da minha tese, o dia está bonito. Nós temos a antítese, que é a contra-opinião, contraposição, por isso antitese, né? A contra-tese. E nós temos no embate entre tese e antítese, formando uma espécie de triângulo, né? Mas ao invés de descer, nós vamos subir, a síntese. Ok? O que Hegel coloca? É que a história da humanidade é um pouco assim. Igual esses 3 triângulos, 4 triângulos, depende aqui da forma que você vai ver. Tá? Então imagine que no passado uma sociedade inteira pensava de uma forma. Ok? E essa sociedade começa a pensar de uma forma diferente. Ou então apareçam filósofos lá e começam a fazer toda a sociedade a questionar. Então no embate entre tese e antítese, vai fazer com que essa sociedade evolua o seu pensamento, e evolução, né, pode não ser uma coisa boa, a gente já viu isso, né, dentro da biologia, mas para Hegel a evolução pode ser um melhoramento também, ok? Então a gente gera uma síntese. Essa síntese é o resultado da tese e antítese, né? Então vamos imaginar aqui, por exemplo, olha só, no passado, né, eu adoro dar esse exemplo aqui que ele é interessante. No passado, os gregos, por exemplo, eles poderiam matar os seus filhos, né, os gregos, os romanos, é uma tese do passado, matavam os filhos que eram deficientes físicos, porque eles não atingiam o ideal de cidadão. Então, para que isso, né, fosse mudado, o pensamento cristão, né, ali da patrícia, começou a colocar isso em xeque. Peraí, e a dignidade, né, do ser humano, da criatura aí, divina? Deus criou todas as coisas, né, dentro da boa nova, do evangelho aí, de Jesus, a gente vê, então, uma antítese, né, que é a defesa da vida. E, pô, isso aí não é... Né, você não pode descartar um ser humano, tratar ele como nada, ele é uma criatura de Deus, né? E aí, no embate entre a tese, né, de que o filho não tem valor, né, porque não vai atingir o ideal de cidadão porque ele é deficiente, e a contratese, né, a antítese, né, que é a opinião aí da doutrina cristã, a gente tem uma síntese, que é o quê? O abandono dessa ideia, né, na geração da Idade Média. Olha só. Essa síntese, né, ela vai virar uma tese em outro momento. Qual que é a tese no outro momento, né? A gente tem a Idade Moderna, ok? Então vai surgir outros pensamentos. Pô, a gente não precisa matar deficientes, etc. Mas, por exemplo, né, estudar um corpo para salvar vidas. Então a tese é, tudo que Deus criou é sagrado, na Idade Moderna, né? Que vem da Idade Média. Essa síntese, tá vendo? Ó, que foi gerada na Idade Média, né, que gerou a Idade Média, ela virou a tese na Idade Moderna. Então a gente não pode mexer nas criaturas. Aí vem os modernos e falam, pô, mas espera aí, se a gente for estudar o ser humano, abrir o ser humano para estudar, Leonardo da Vinci, esses outros pensadores, né, vão criar uma antítese. Vão falar, olha, será que abrir um ser humano para estudar é heresia, né, é brincar de ser Deus? E o desenvolvimento de remédios, né, para salvar várias vidas, será que não justifica? Isso gerou uma nova síntese, ok? Que a gente pode falar que foi o quê? A nova síntese foi o quê? Não, isso a medicina realmente desenvolveu bastante quando a gente abandonou a ideia de que o corpo é sagrado de tal modo que não pode ser mexido, não pode ser estudado, né? A gente não pode brincar de Deus e etc. Essa síntese, gente, né, a gente leva a gente para a Idade Moderna, ou final da Idade Moderna, Idade Contemporânea, né? Onde hoje nós temos novas teses, né? Que são as teses aí de que, por exemplo, no nazismo, né, essa banalização do corpo humano chegou de tal modo, foi um grande problema na Idade Contemporânea, que as pessoas, né, estudavam judeus vivos, já que eles não eram considerados nada, né, ratos aí pela sociedade. Então a gente vem com as discussões da bioética. Será que seria, né, ético
pensando no ponto de vista biológico, por isso bioética, né? A gente fazer testes em seres humanos para encontrar vacinas e etc. Tem uma discussão aí no tempo de coronavírus para a gente pensar, né? Será que é ético a gente usar seres humanos, né? Infectar seres humanos para a gente achar aí remédios? Então é uma discussão que a gente está, na qual a gente vai chegar a uma síntese. E essa síntese, com certeza, para as próximas gerações, ela vai ser tese para as próximas gerações. Vocês estão percebendo o desenvolvimento aqui, ok? Do espírito absoluto na história da humanidade? A gente tem 3 períodos aqui, ó, o período antigo, né, período medieval, período moderno, né, e o período contemporâneo. A gente está aí mostrando 3 triângulozinhos para mostrar aí a história da humanidade aqui de uma forma dialética. Tá ok? Então o que a gente precisa saber aqui para a gente entender a dialética hegeliana, né? Que a nossa consciência hoje ela é fruto de uma consciência construída historicamente. Né? Se a gente tem essa noção, a gente consegue entender os problemas da humanidade, a gente consegue evitar problemas futuros. Né? Sai daquela ideia do ciclo vicioso, não é verdade? De que a gente começou num ponto, né? A gente desenvolveu uma ideia, e a gente vai chegar naquele ponto e vai repetir tudo de novo. Né? Não, a ideia aqui é a ideia de história não cíclica, mas história linear, mas uma história linear que passa por um desenvolvimento dialético, de reflexão, de mudança de pensamento. Ok? Galera, então a gente fica por aqui. Espero que vocês estejam gostando das nossas videoaulas. Né? Se você está gostando, dê um like aí, siga o canal, ok? Faça seus comentários, participe. Né? Tenho o maior prazer de responder vocês aí. Né? Se você tem vergonha de perguntar alguma coisa, escreva aí que eu respondo, ok? Então, agradeço vocês, um beijo para vocês, até a nossa próxima videoaula. Valeu!